Amados, ele é lindo demais e ele já está se movendo. Não duvide disso. Você não depende de um profeta, de alguém chegar e falar, ó, Deus falou isso. Ele fala contigo agora, no meio da música, desde o início, num simples olhar. Mas a gente precisa estar sensível ao Senhor. Sabe, a gente não depende do tema que vai ser ministrado, não. Se for depender de tema, o Senhor seria limitado naquilo que a gente pode fazer. E o Senhor não se limita a isso. Hoje, não sei se vocês viram, mas o tema de hoje é Estatuto da Igreja. Aliás, boa noite primeiro, tá? Graças e paz. Me empolguei. Estatuto da Igreja. De repente você olha e fala assim, um Estatuto da Igreja, algo tão assim burocrático, né? Mas não é não, amados. A gente não está falando de um documento de uma empresa qualquer. A gente está falando sobre algo que rege a obra do Senhor aqui na Terra. Porque Deus é um Deus organizado. Quando Ele criou o mundo, Ele criou tudo na organização perfeita, para que tudo acontecesse corretamente como acontece hoje. E depois enviou o homem para cuidar, governar e dominar tudo. Não foi assim? Lá em Gênesis você vê Ele criando tudo com organização. Então a igreja do Senhor ela está meio organizada. Amém? E sabe que às vezes, num tema que às vezes não tem nada a ver, já aconteceu comigo. O Senhor, o ministro estava falando, sei lá, escatologia. O Senhor estava tratando comigo, sei lá, sobre família, eu nem lembro agora. Mas o Senhor trata coisas específicas. Para quem? Para aquele que está sedento do que Ele tem para falar, do que Ele tem para fazer. Para aquele que cria expectativa. Gente, olha, a gente precisa criar expectativa a cada vez que se reúne com o povo de Cristo. Seja num discipulado, seja num culto. Amados, onde tem dois reunidos. Aleluia, o Senhor faz, o Senhor fala, não depende de uma multidão, não depende de estar na igreja, de música, não. Como diz Val, às vezes é no seco mesmo. Mas onde tem filhos de Deus, onde tem o Espírito Santo dentro, amados, Ele faz. E a gente precisa estar sensível a isso e criar expectativa para o que o Senhor vai fazer. Sabe, a gente de fato tem que estar sensível. E antes de eu começar a tratar sobre o estatuto, queria dar um exemplo do que aconteceu comigo hoje. Deixa eu beber água primeiro, que eu agora estou saudável, estou bebendo mais água, aí o corpo pede. Aleluia. Foi Deus que mandou, tá? Deus mandou cuidar da minha saúde. Amém, glória a Deus. Aleluia, a gente obedece. Então, hoje aconteceu algo comigo, e eu queria estar compartilhando, porque a gente precisa, de fato, estar sensível ao que o Senhor tem para falar. Para quem me conhece, sabe que quando eu vou ministrar, eu fico off, né? Eu evito usar o celular, embora eu tenha que usar para trabalho, mas eu gosto de me preparar. A gente tem que se preparar todo dia, amém, amados? Que a gente pode pregar em qualquer momento, dentro do ônibus, no trem, no BRT, mas nesse dia eu gosto de fazer separado, fazer um jejum. Só que calhou de ter um treinamento, uma reunião hoje no meu trabalho. Aí, no dia que eu vou ministrar, que horas vai acabar? Vou chegar em cima da hora. E, gente, eu reclamei, eu confesso, eu murmurei. Aí, cheguei lá na reunião, não era reunião, era aniversário da chefe surpresa. Aí, não acredito, ainda é aniversário, é festa, nem é reunião. Aí, eu reclamei. Só que mais cedo, olha só como é que o Senhor faz, mais cedo, na minha oração da manhã, eu parei e falei com o Senhor, e eu sempre oro pela ministração, pelo culto, não só quando eu vou ministrar, mas quando outros também, claro. Mas nesse dia, hoje, eu orei especificamente por todo o dia. Falei, Senhor, que eu seja usada não só à noite, mas durante o dia, onde eu estiver, que seja lá na reunião de trabalho, mas a cabeça pensando assim, você vai ser usada como numa reunião de trabalho que você nem fala, você só ouve. Mas amém, eu fiz essa oração ao Senhor. E aí eu cheguei lá, reclamei que teve festa, que eu podia estar em casa me preparando para a ministração, eu podia estar em casa me preparando. Mas tá bom, né? Foi lá, comi um bolinho, um salgadinho. Quem estava lá? A pessoa que me deu essa Bíblia de presente quando eu era nova convertida. Hoje, ela não está nos caminhos do Senhor. E, por acaso, a gente começou a conversar. E aí, papo vai, papo vem. E daqui a pouco, a gente estava falando sobre o quê? O que eu estava falando para ela? Do Senhor, da palavra. E ela parecia não, era o Senhor mesmo. Ela estava me dando toda a munição, todas as ferramentas para eu falar com ela sobre a palavra, sobre voltar para o Senhor. E na mesma hora o Senhor me lembrou, você me pediu hoje isso de manhã.
Você reclamou de estar vindo para cá? Aí eu, a gente apanha, né? A gente apanha. Eu apanhei hoje, assim, rapidinho. Eu, tá certo, Senhor. E, amados, que oportunidade brilhante, que eu não teria, porque a gente não tem muito contato. Né? Hoje a gente não trabalha mais junto, na época que ela me deu, a gente trabalhava junto, e hoje... E ela me falando, André, um dia desse, você colocou um negócio lá no WhatsApp que mexeu comigo, e eu, na hora, Senhor, o que é que eu faço nas minhas redes sociais? Amados, a gente precisa estar sensível. Sabe, eu estou querendo compartilhar isso com vocês, porque a gente vai ver aqui no Estatuto da Igreja que o Estatuto nada mais é do que praticar a palavra. O Estatuto não fala nada além do que a palavra fala. Não é algo burocrático, é algo organizado de como uma igreja tem que funcionar e os seus membros também. E sabe, amados, o que a gente vai ver aqui não é só para cá, não é só para cá, é lá para fora, principalmente. Porque aqui a gente passa 2 vezes na semana, para quem não é jovem, que não vem para o discipulado, quem é jovem tem 3 vezes na semana, 1 hora ou 2 horas, dependendo do evento que é. E o restante das nossas horas, o restante da nossa semana, é lá fora. É na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, é nas nossas redes sociais. A gente prega pelas nossas redes sociais. Às vezes a gente pede boas oportunidades. E ela falou comigo isso na hora também, o Senhor tratando assim, gente, eu não faço nada, eu não uso nada. E, sabe, não é, ai, tá vendo, eu quase não uso rede social, como eu sou, tá vendo, perfeito, nem, a rede social não mexe comigo. Ei, mas eu posso usar ela para propagar o reino. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos começar o Estatuto da Igreja? Antes de começar, o pastor, vocês estão vendo que o pastor e Cátia não estão aqui hoje, ele está ministrando em outra igreja. Glória a Deus, né? Nosso pastor foi convidado, está ministrando em outra igreja. E, para quem está fazendo discipulado de novos membros, essa matéria, hoje é matéria do discipulado. Então, se você está fazendo, está aqui hoje, procura a Raíssa no final do culto. Raíssa é aquela menina linda que estava cantando aqui, de vestido estampado. Procura ela no final do culto, fala, Raíssa, marca a minha presença, tá bom? Porque vale como presença também. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Mas o estatuto, André, mas o que é estatuto? Para que serve? Para que precisa de uma igreja? Estatutos, amados, é um regulamento de como funciona uma instituição. E a igreja, ela é algo espiritual, mas ela é algo natural também. Então, ela é uma instituição religiosa. Amém? Então, ela precisa, sim, de um documento formal, regulamentando ela e como ela funciona. O estatuto mesmo da igreja é bem grande, ele fala sobre... se a igreja tiver rema um dia, tem que fazer assim, assim, assado. Se um dia ela abrir um ponto de pregação, assim, assim, assado. Isso, no discipulado de novos membros, a gente não dá essa parte do estatuto, porque não diz respeito. Até a gente mesmo, a gente só vai ver essa parte quando precisar. Mas o que eu trato, eu falo porque normalmente sou eu que dou essa aula, mas o que a gente trata no estatuto da igreja no discipulado é sobre a parte de membresia. Amém? E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Embora o Senhor tenha falado para eu trazer outras coisas também, eu trouxe. Amém? Então, amados, o estatuto ele trata, nessa parte de membresia, sobre como ser membro, seus deveres e direitos. Você sabia que você tem deveres e direitos como membro? Sabia? Aleluia. E, de repente, você está falando assim, mas tem estatuto? Todo mundo que conclui o discipulado de novos membros, no final, a última matéria, dá o estatuto lá para quem faz online, recebe em PDF, lê, e depois que ele lê e concordar, ele assina o termo de adesão. O pessoal que é antigo, quando a igreja ainda não era uma igreja, ainda não tinha CNPJ, a gente ainda não tinha estatuto. Mas todo mundo aqui recebeu o estatuto. Na época foi divulgado nos grupos, não sei se o pessoal antigo lembra. Só que muita gente depois nunca mais leu o estatuto, nem lembra mais do que está escrito. Então, hoje é a noite de reciclagem. Amém? Aleluia! Vocês vão ver como é importante a gente saber sobre o estatuto. Então, o estatuto começa, eu não vou ler ele todo, claro, mas ele começa dizendo o que precisa para ser membro. O que precisa para ser membro? Discipulado de novos membros, ser maior de 12 anos. André, então as crianças do DI não são membros, amados? Claro que eles fazem parte, mas eles não são considerados membros no sistema, porque precisa ter uma idade para ler, para ouvir e para concordar que quero ser membro. Como é que funciona aqui, no Verbo da Vida, Retiro dos Motoristas? As crianças estão no DI até 12, quando elas fazem 13 anos, eles vão para os jovens, para a geração Ágape. E quando eles vão, aí eles passam pelo discipulado de novos membros, normalmente, como todo membro que está chegando, assina o termo e passa a ser membro oficial. Todos, inclusive, mas meu filho nasceu na igreja, minha filha também. Mas a minha filha participou do discipulado de novos membros, normal, assinou o papelzinho, porque precisa, amados. Amém? E aí, para ser membro no estatuto aqui, fala exatamente da idade, fala sobre cumprir
integralmente o programa discipulado, ou seja, concluir, preencher um requerimento. O que é esse requerimento? É o termo de adesão que assina. Amém? Nada demais. E depois eu vou disponibilizar de novo o estatuto, porque eu sei que muita gente, isso foi o quê? 2019, esse estatuto foi criado em 2019. Então, eu sei que o pessoal não tem mais esse arquivo. E a gente mandou na época, vou mandar de novo, tá? Então, não se preocupe, eu não vou ler tudo, mas depois você lê tudo na íntegra. Tem muito versículo para embasar as coisas. Esse estatuto não foi inventado ao léu. Primeiro que ele foi feito com o pessoal jurídico do Ministério, mas também baseado na palavra, e principalmente na palavra, que é para isso que ele serve. Amém? Então, vamos lá direto para os direitos dos membros. Aleluia! Primeiro direito do membro, receber assistência e orientação espiritual. Isso não é problema para ninguém, né? Todo mundo sabe disso. É nosso direito receber a nossa assistência espiritual do nosso pastor, do nosso líder. Amém? Só que é um direito do membro? Sim. Mas sabe que a gente precisa também deixar sempre o pastor consciente do que está acontecendo com a gente? Porque a gente tem que tomar cuidado para a gente falar assim, poxa, está vendo? É meu direito receber assistência, o pastor nem foi lá na minha casa, nem me perguntou o que estava acontecendo, mas às vezes a gente nem comunicou ao pastor o que estava acontecendo. Então é um direito que ligado a ele tem a nossa parte também de comunicar. Amados, esse estatuto é para membros, não é para visitantes. Amém? Então, amados, se tem algum visitante aqui, seja bem-vindo, tá? Mas é só para você entender que, quando você se torna membro, você assina, você concorda, e agora você faz parte de uma igreja. Você é membro de uma igreja. Quando você deseja ser membro de uma igreja, é porque você confia no pastor daquela igreja. É porque você confia naquela igreja que você está. Então, se você confia no pastor da sua igreja, confia dele te dar a assistência espiritual, você vai deixar ele consciente do que está acontecendo. Ah, mas eu tenho vergonha, não queria falar, pastor. Um exemplo, estou passando uma necessidade em casa, estou sem trabalhar. Pode acontecer, mas são fases. Qualquer um pode passar por uma fase assim. Deixa o seu pastor consciente, ele cuida da sua vida e ele presta conta da nossa vida ao Senhor. E ele está disponível para dar essa assistência que a gente tem direito. Mas é importante que a gente sempre deixe o pastor consciente do que está acontecendo. Para, se precisar, sim, fazer uma visita. Se precisar, sim, fazer uma ligação. Se precisar, sim, dar uma assistência também social. Para isso existe o departamento social, para socorrer os membros que estão passando por alguma fase, que pode acontecer com qualquer um. Amém, amados? É um direito, mas a gente precisa comunicar, até para ter esse direito exercido. Amém? Segundo direito, olha, mas isso é um direito, não é uma obrigação, aleluia, embora também seja um dever, você vai ver. Direito 2, participar dos cultos. É um direito nosso. E das demais atividades desenvolvidas pela igreja, atendendo sempre aos requisitos. Por que aqui está dizendo atendendo sempre aos requisitos? Porque pode ter alguma atividade na igreja que precisa de uma inscrição, que precisa de ter uma certa idade. Então, é o direito nosso participar desde que atenda aos requisitos. Você prestou atenção que é um direito seu participar do culto? Não é uma obrigação, é um direito, é um privilégio. Amados, congregar é um privilégio. Talvez a gente não entenda o privilégio que é, porque a gente não vive num país onde crente é perseguido. Onde você não corre risco de vida se você dizer que é crente. Por isso, talvez alguns de nós não entendamos que é um privilégio. Amados, eu entendo. Porque quando eu vejo noticiário de um pastor tal que foi apedrejado lá no país tal, de um pastor tal que foi perseguido, de uma igreja que foi explodida no país tal, eu vejo, Senhor, eu sou privilegiada de poder congregar com meus irmãos com liberdade. Amém, amados? Mas hoje não é só um dia de você aprender burocraticamente o que é um estatuto, é um dia da gente ter consciência sobre quem nós somos e por que fazemos parte desse lugar. Amém, amados? Eu vi um dia desses, na verdade foi Val que viu e me mostrou um vídeo, um áudio, né, de um pastor que conhece um pastor lá de um outro país, que eu não lembro qual, mas é um dos países onde o cristão sofre perseguição. E ele contou uma história que, né, ele foi levado para a morte, aí não conseguiram explodir o negócio. Levaram de novo, não conseguiram explodir, e o pessoal perguntando a ele, você vai desistir, o que você vai fazer? Vou pregar de novo. E ele falou, a gente lá no Brasil ora muito por você. E ele falou, vocês oram pela gente? A gente que ora por vocês. Eu ouvi falar que lá tem gente que não ora todo dia. É verdade isso? Lá tem gente que não vai na igreja. É verdade isso? Aí ele falou, olha, aqui a gente ora todo dia, sabe por quê? A gente não sabe se vai estar vivo no dia seguinte. Então, todo dia a gente está orando, a gente não tem como. Aí no vídeo fala que ele fica bobo, como é que, quando descobriu que tem gente no Brasil que nem ora todo dia.
Olha isso, amados. Não é para constranger? Eu fiquei constrangida. Eu falei, gente, é verdade. A gente vive num país onde hoje, não sei do que daqui a alguns anos, espero que não. Hoje a gente tem liberdade de culto. Nós e qualquer outra religião. Temos liberdade de culto, a gente pode chegar, sair, a gente pode dizer que é crente, a gente, se entrar numa van, sentar, a gente pode pregar o evangelho para a pessoa do lado, dar o novo nascimento, aleluia. A gente pode fazer isso. E às vezes a gente é falho no que a gente tem capacidade e o Senhor dá liberdade para a gente fazer. Amados, somos privilegiados, é um direito nosso, não é um dever não, olha que coisa linda. Também é dever, porque a Bíblia fala também. Lá em Hebreus 10, 25, que a gente vai abrir lá. Número 3. Participar de forma voluntária como cooperador nas atividades desenvolvidas pela igreja. Ou seja, trabalhar, é nosso direito trabalhar na igreja, atendendo sempre aos requisitos. Amém? Alguma dúvida aí? Não, né? Aleluia. Nosso direito, ser batizado nas águas por imersão. É um direito nosso. E eu não vou aqui abrir agora para falar sobre batismo nas águas, porque se a gente falar sobre cada item aqui, a gente não acaba hoje. Porque cada item aqui dá uma pregação. Pode ver, tem culto sobre batismo nas águas, tem culto sobre a importância de congregar, não é? Tem culto sobre o serviço. Já teve aqui recentemente, acho que foi até Karine, se eu não me engano. Cada item desse dá uma pregação. Então, esse estatuto é riquíssimo. Não perde. Aleluia. Aleluia. Outro direito nosso, aleluia, afastar-se da igreja para participar de outra de livre escolha. Não sei se você sabe, mas sabia que aqui o pastor não impede se você quiser ir para uma outra igreja? Aqui não tem problema do pastor falar, ó, não te abençoo. Não vai para lá que eu não... Pastor, me dá a bênção para ir, não te dou. Não tem isso aqui, glória a Deus. No Verbo da Vida não tem isso, tá? Porque esse estatuto ele é elaborado pelo Ministério Verbo da Vida para as suas igrejas. Ok? Então, você tem a livre escolha, porque você precisa estar num lugar onde você confia no seu pastor, confia na sua igreja, concorda com a doutrina. Amém? E por falar em doutrina, nós vamos abrir lá. Eu trouxe até escrito, para não ter que abrir muito papel aqui. Lá no início lembra quando eu falei para a gente ser membro o que precisa? Eu sempre leio esse pedaço aqui, algumas pessoas têm dúvida, e eu abro para falar. Só que hoje eu vou falar mais nisso, hoje. Aproveita o pessoal que fez discipulado de novos membros, eu não falo tanto sobre esse pedaço lá, mas hoje eu acho importante falar. Quando a gente fala sobre ser membro, logo no começo, quem pode ser membro? Poderão se tornar membros da IAVV. Aquelas pessoas que tiverem alcançado a salvação nos moldes e forma descritos na Bíblia Sagrada, em Romanos 10, de 8 a 10, que fala sobre crer com o coração e confessar com a boca, e que aceitarem voluntariamente os princípios de fé explicitados no artigo 5º deste estatuto. E aí continua. E aí você me pergunta, André, mas o que o artigo 5º fala? O que é o artigo 5º? O artigo 5º do estatuto, ele fala os princípios de fé que regem a Igreja Verbo da Vida. No que a nossa igreja crê. Então, para você desejar fazer parte daqui, você precisa confiar e saber no que a igreja crê. É por isso, gente, que hoje as pessoas fazem discipulado de novos membros. Quando eu entrei, anos atrás, não tinha o discipulado. Sabe como é que a gente sabia? Ouvindo a palavra, claro, e perguntando. Eu perguntei muito. Mas como é que é aqui? O povo ora em línguas? Como é que é aqui? O discipulado de novos membros, você já entra aprendendo e conhecendo como é que é a doutrina na nossa igreja. Porque vocês concordam que cada denominação tem um jeitinho? E está tudo bem, ok? A gente não está aqui para falar qual é a denominação melhor ou pior. Só que a gente tem o livre-arbítrio e a livre escolha de escolher. A livre escolha de escolher, ok. A gente pode escolher em qual igreja congregar. E como é que a gente escolhe? Conhecendo a igreja, conhecendo o que ela crê e concordando com isso. Assim você se torna membro, porque senão, o que adianta se tornar membro? É por isso que é importante conhecer. E eu vou ler lá, que eu trouxe aqui escrito, para ficar mais fácil. O que são os princípios de fé? São 11 princípios. Quem fez Rema, quando você ganha a apostila do Rema não, aquele folder do Rema, se eu não me engano a apostila também tem também os princípios de fé. Se eu não me engano tem esses 11 também, não me lembro porque tem muito tempo que eu fiz. Mas eu vou falar aqui os princípios de fé e vocês vão concordar comigo que isso aqui é pura palavra. É pura palavra, amados. André, você está falando de quê? Estou falando da palavra. O estatuto da igreja é a palavra. Amém? Vou ler e vocês vão concordar comigo. Primeiro princípio de fé, cremos nas Escrituras. Aleluia.
André, é básico? Sim. Parece básico, mas você sabia que tem gente que questiona se a Bíblia foi escrita ou não, Deus tem a ver ou não, se foi homens ou não, sabia disso? Mas nós, como igreja, Verbo da Vida, nós cremos que a Bíblia é o que norteia a nossa vida, é o que norteia as nossas decisões, inclusive o que norteia a criação desse estatuto. Amém? Lá em 2 Timóteo 3,16, eu vou abrir lá, aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é inspirada por Deus e ela é apta para fazer tudo. Ou seja, é através da palavra que o Senhor nos corrige. Não é através de uma enfermidade, por exemplo. Ele não te coloca no leito para te ensinar nada. Ele te ensina através de onde? Da palavra. Hoje, por exemplo, eu apanhei do Senhor naquele momento, naquele exemplo que eu dei. Ele não precisou me botar no leito para me ensinar. Ele me ensinou através do Espírito, através do testemunho interior. Amém, amados? E é assim que o Senhor nos ensina. É assim que a gente crê. A nossa igreja, glória a Deus por isso, não crê que Deus leva a pessoa para o leito para poder aprender, tomar vergonha na cara e voltar para Ele. Não. Não é assim que a gente aprende. Não é assim que a gente crê. Andréia, mas poxa, eu já vi casos, ou então aconteceu comigo mesmo, que, poxa, eu estava afastada do Senhor, aí eu fiquei doente, aí eu comecei a voltar para o Senhor. Amados, isso acontece porque, às vezes, a gente só lembra do Senhor quando está passando por uma dificuldade. Aí a gente quer trocar a culpa. A culpa foi minha, porque eu podia estar com o Senhor o tempo todo, eu podia estar firme, eu podia estar congregando, eu podia estar obedecendo a palavra. Eu meti o pé na jaca, comecei a entrar na lama, comecei a me afastar do Senhor, aí aconteceu alguma coisa comigo, porque eu dei brecha, dei legalidade, o inimigo continua solto aí, querendo mexer comigo, vai lá e pum, mexe comigo. Aí eu, tem o Senhor. Ei, tem alguém que eu estava servindo antes. Ei, tem Deus. Meu Deus, volta para o Senhor. Ai, tá vendo? Deus me colocou lá para eu aprender a voltar para o Senhor. Não, foi o diabo. Só que glória a Deus, porque existe um conhecimento, porque existe Jesus pregado, o Evangelho pregado, a pessoa lembra, ei, existe. Eu já ouvi falar. Eu ouvi falar em Cristo, eu ouvi falar em Senhor, eu ouvi falar em salvação, eu ouvi falar nisso, eu ouvi falar em vida plena e eu vou para Ele. Aí a pessoa vai. A culpa é de quem? Do Senhor que botou a enfermidade, da pessoa que só lembrou do Senhor quando estava na enfermidade. É a diferença, amados. Então, cuidado quando... Amado, se a gente ouve um negócio desse, ou se você um dia já pensou nisso, lembra que Deus é bom e é perfeito, Ele não pode dar o que Ele não tem. Deus é bom, Deus é perfeito, Ele não vai dar uma enfermidade, porque Ele não tem isso para dar. Amém? Só que a enfermidade entrou no mundo com o pecado quando Adão caiu, quando a humanidade caiu. Mas hoje, nós cremos na cura, e é um dos princípios da fé também, um deles, cremos na cura divina. Quando a gente olha Jesus, a gente vê o Pai. E o que Jesus fez? Ele pregou, Ele ensinou e Ele curou todo mundo que Ele pôde. Por que Ele não pôde alguns? Porque não creram. Não tem nenhum caso que Ele... Não, peraí. Acho que eu não quero curar, não. É para curar, Pai? Acho que não. Não, você precisa aprender mais. Não tem isso na Bíblia. Por que a gente inventa moda? Mas Ele curou a todos os enfermos, a todos os oprimidos. Opressão. Ele veio para libertar os oprimidos. E Ele já levou sobre si, lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz que Ele tomou sobre si, levou sobre si todas as enfermidades, todas as nossas dores. Aleluia! Então também, um outro princípio, nós cremos na cura divina, sim, para tudo. Para tudo. Para dor de cabeça, ao câncer. Para tudo existe cura. Para tudo existe cura. A gente só precisa crer, amados. Amém? Aleluia! Outro princípio de fé, nós cremos na Trindade. Nós cremos que é Pai, Filho e Espírito Santo, e eles só são um. Amém? Aleluia! Eu vou abrir lá, em 1 João. Aleluia! É muita coisa, gente, não dá para abrir tudo não, tá? Vocês vão ver, quando eu compartilhar, esse pedaço dos princípios da fé, tem muito versículo. Cada princípio de fé ele tem vários versículos para embasar, mas não tem como a gente abrir todos, eu acho que eu nem vou abrir de todos. 1 João, capítulo 5,
Versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, Jesus e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Amém? Só esse aqui já era o suficiente, mas tem outros versículos também para embasar você. Amém? Então, nós, Verbo da Vida, nós cremos na Trindade. Amém? Não vou me prender aqui porque isso é óbvio. Cremos na queda e redenção do homem. Aqui também a gente você que já esteve aqui, se você, André, eu não lembro disso, tem lá no nosso YouTube falando sobre realidade da nova criação, falando sobre justiça de Deus, falando sobre o plano da salvação. Amados, o homem, Deus colocou o homem aqui na terra, o homem caiu, quando houve a queda, entrou pecado, entrou morte, entrou dor, entrou tudo que não prestava. Mas da mesma forma que a gente caiu com Adão, a morte entrou com Adão, em Jesus veio vida. Amém? Então nós cremos na queda do homem, na redenção, na pessoa de Cristo. Amém? Aleluia! Também não vou me prender, porque também dá gente, cada princípio desse dá uma pregação. Coisa linda esse estatuto. Aleluia! Cremos no batismo nas águas. Amém? Temos uma ministração também só sobre isso. Cremos no batismo no Espírito Santo. Sim, nós cremos no batismo no Espírito Santo. É para todos. Amém? Quando você vê lá em Atos, eu não vou abrir, mas vai lá em Atos 1, Atos 2, em Atos você vê muito. Toda vez que está falando sobre o batismo no Espírito Santo, não tem assim, e metade começou a falar em outras línguas e a outra metade não. Não tem isso. Todos foram batizados. E todos foram batizados e oraram em outras línguas. E, amados, quando a gente lê sobre o ID, a gente vê que, assim, em meu nome, isso. Vamos abrir lá? Vamos abrir. Eu não ia abrir não, mas vamos abrir para você não ter dúvida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu abrir primeiro. Aleluia. Marcos 16, no versículo 17. Pronto. No 15, ele começa a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Aí olha a partir do versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem é aquele que crê? Aleluia! Nós, os crentes, os filhos de Deus, aqueles que creram no nome do Senhor, confessaram com a boca que Ele é o Senhor da nossa vida, somos nós. Olha os sinais que vão nos acompanhar. No nome dEle, nós vamos expelir demônios. Aí a gente crê para expelir demônio. Aleluia. No nome dEle, falarão novas línguas. Aleluia! Ele está dizendo aqui, amados, esses sinais vão acompanhar. Ele não está dizendo assim, uma parte deles vai falar, outra parte não. Por que a gente pega um versículo e fica adaptando da forma como a gente acha melhor ou como a gente aprendeu com a irmã Doquinha? Amém? Versículo 18. Pegarão as serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Ele não está falando, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, se for da vontade do Pai, eles serão curados. Ele não está falando isso, amados. Está escrito, é aqui, ninguém está inventando, está muito simples. Só nesse texto já dá para a gente ver sobre falar novas línguas, falar em línguas. Claro que tem todo um ensino sobre isso, para você não ter dúvida. Mas você procura lá no YouTube, ou então aguarda que daqui a pouco vai ter de novo outra ministração. Fala sobre cura, só nesse texto aqui a gente já deixa bem claro que é para todo mundo, que é para aquele que crê. Amém, amados? Não está perguntando se é a vontade do Pai. Aqui Jesus não está falando isso. Ele falou, vai, que se você botar as mãos, os enfermos vão ser curados. Aleluia! Glória a Deus! Outro princípio de fé. Esqueci de colocar o cronômetro, amém, está tudo bem. Outro princípio de fé. Cremos na santificação. Sem a santificação, ninguém vê ao Senhor. Amados, nós fomos chamados para ser santos como eles. Amém, amados? Nós fomos justificados pela fé nele. E, amados, existem princípios que regem a nossa vida e precisa fazer parte da nossa conduta. A gente crê na santificação. O que significa isso? Que a gente crê que não dá para viver uma vida de qualquer jeito, porque existe temor ao Senhor. Amém, amados? Nós cremos nisso, então não dá. Andréia, mas então ninguém vai errar? Sim, nós erramos, caímos, nos arrependemos e voltamos para a posição. Esse é o nosso papel. Amém? E aí a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente volta para a posição em que foi como se a gente não tivesse feito. Mas isso precisa acontecer. O arrependimento, a volta para a posição. Essa é a conduta nossa, que deve ser. Sempre, amados. Amém? Eu acho que não tem dúvida sobre isso, né? Aleluia. Cremos na cura divina, já falei. Cremos na família. Aleluia. Que família? A família que Deus instituiu na terra. Amém? Lá em Gênesis 2,
versículo 24. Eu vou abrir lá, a gente sabe de qual é salteado esse versículo, mas eu vou abrir. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, nós somos uma igreja que crê nessa família, na família que o Senhor fez, homem e mulher. Amém? Claro que existe também a família, e também está lá no estatuto, você vai ver que é a mãe só com os filhos, que é uma mãe divorciada, que é o pai com os filhos, mas a gente não crê em casamento, por exemplo, homem com homem, mulher com mulher. Amém? Isso a gente precisa falar, gente. Porque tem igreja que apoia, tem igreja que casa, então a gente precisa ser falado. Não pode ser um tabu, precisa ser falado, porque você precisa saber onde você está. A igreja que você confiou a sua vida, confiou a sua família, crê em quê? Então, nós cremos na família nesses moldes. Amém? Cremos na ressurreição dos mortos e na volta de Cristo. Aleluia, a gente está sempre cantando isso. Aleluia, escatologia está sempre falando isso, André gosta sempre de estar falando isso, glória a Deus. Então, amados, a gente crê na ressurreição dos mortos. Eu vou abrir lá em Hebreus 9, no versículo 27, porque talvez, quando eu falo sobre crer na ressurreição dos mortos, você talvez não tenha se ligado num detalhe, mas eu vou abrir lá em Hebreus, no capítulo 9. Aleluia. No capítulo 9, no versículo 27. Hebreus 9, 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aqui já está falando que Jesus vai voltar, amém? E isso aí ninguém tem dúvida, eu tenho certeza disso. Mas aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Sabe o que significa? A gente não crê que existe reencarnação. Amém? Talvez, às vezes, a gente passa direto desse versículo e não presta atenção nisso. Mas a gente não crê em reencarnação, tá? Porque aos homens foi ordenado morrer uma só vez. A gente vai morrer uma só vez. A gente vai morrer uma vez. A gente não vai morrer, voltar, vai morrer, voltar. Agora vem no corpo de homem, vem no corpo de mulher, vem no cachorro. Não, a gente não crê nisso. Amém? Porque não tem base na palavra para isso. Eu sei que tem gente que fica tentando achar. Legal. Mas quando a gente vê a palavra, amados, ela por si só, ela se explica. Se você pegar um texto isolado, tentar explicar algo, e todo o restante da palavra não corroborar isso, esquece. A palavra, ela se explica. O que você pegar lá no Antigo, no Novo tem que corroborar, e vice-versa. É por isso que você precisa estudar a sua palavra. Amém? A palavra não é só para você abrir quando... Ai, Deus, fala comigo. Tadã! Não é assim. Eu já fiz isso, tá? Lá no passado eu já fiz isso, eu já fiz, eu confesso. Mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, glória a Deus. E você também está aprendendo, amém? Então a palavra é para a gente estudar, não é só para abrir quando chegar na igreja, não é só para ler, porque, claro, a gente precisa também ler, existe diferença entre ler a palavra, você vai ler a palavra, entre estudar. Estudar, você vai pegar um assunto, qual assunto que você tem dúvida, amado? Vai estudar na sua palavra. Vai estudar na sua Bíblia. Toda a Bíblia tem índice. Hoje tem aplicativos que ajudam. Mas a tecnologia está a nosso favor, ela não está contra a gente. Ela só vai ficar contra a gente se a gente não souber utilizar. Como qualquer outra coisa. Até um carro, se você não souber utilizar, você vai bater, você vai fazer besteira. A tecnologia está a nosso favor. Quantos aplicativos tem para facilitar a gente ao estudo da palavra? Amados, usa ao seu favor. Qual aplicativo que você mais usa? Qual o aplicativo que você tem usado durante a sua semana? O que você tem feito com o seu celular? Aleluia! Glória a Deus! Cuidado, amados. Isso aqui é uma ferramenta, um instrumento poderoso. Para o mal ou para o bem. Depende de como você escolhe usar. Amém? Não só nas suas redes sociais, mas para a edificação da sua vida também. Sempre vem um negócio que não está previsto, né? Mas glória a Deus. Se você está no Instagram e está toda hora aparecendo um negócio que não está te edificando, que está te levando para a tentação, que está mexendo contigo, deixa de seguir. Se tem um status de alguém que sempre mexe contigo, bloqueia. Amém, amados? Não ia falar isso, mas eu estou falando, papai manda, eu obedeço. Amém? Bloqueia. Porque pode te magoar, pode te machucar e pode também te levar para um lugar que você já saiu. Se tem algo mexendo contigo e te fazendo lembrar de um lugar que você já saiu, de uma lama que você já foi tirado, bloqueia. Amém, amados? Bloqueia. Eu bloqueei um monte na época das eleições.
Eu, hein, magoando, falando, quem vota nisso é isso. Quem vota nisso é burro. O que é isso? Me chamando de burro? Bloqueei todo mundo. Amo todos eles, mas bloqueei todos. Continuo amando, mas é bom que não me magoa mais. Eu estou dando exemplo, tá? Mas, glória a Deus, porque estou dando exemplo para você não ficar sozinho nessa. Porque eu já bloqueei. Bloqueei, amados. Cuida da sua vida, cuida da sua mente. Você não é super-herói, você não é heroína. Porque está na igreja, porque trabalha na igreja, porque é crente, porque tem um status de crente. Você não é herói, você não é heroína. Amém? Então, cuida da sua vida e cuida do que os seus olhos veem. Ok? Glória a Deus. Próximo princípio de fé. Cremos no inferno e no castigo eterno. Sabia que tem gente que não acredita que o inferno existe? Existe, gente. Existe. E castigo eterno, é eterno. É igual a vida eterna com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, que Paulo fala. Então, o inferno também é eterno. Então, quem for para lá vai ficar eternamente naquele lugar. Não vai ter jeito. Não vai ter... tem um purgatório onde a gente vai e depois não tem, não, amados. A palavra não está falando sobre isso, não. O seu momento de escolha, de decisão é aqui, agora. Há uma escolha para onde? Para a eternidade. Amém? A sua escolha, o que você escolhe fazer, a sua conduta de vida, você escolhe aqui, mas a consequência dessa conduta é para a vida inteira, eterna. É eterno. Sabe o que é eternidade, amados? O que a gente vive aqui não é nem um pedaço do que a gente vai viver. Então, cuidado com a forma como a gente se conduz, como a gente vive a palavra. A gente precisa ter cuidado e não negligenciar o Evangelho, não negligenciar o plano da salvação. Amém? Como eu disse, nós somos privilegiados, somos alcançados por esse Evangelho que transforma, que dá vida. O Evangelho, amados, transforma, não é conto de fadas. Esse livro não é um livro conto de fadas. Não é um livro bonito, de uma história linda, de um homem que morreu para que a humanidade fosse salva. Não é isso não, é vida. Coloca ela em prática, coloca a palavra em prática, e você coloca em um ano, e depois de um ano você vem me falar o que aconteceu com a sua vida. Amém? Coloca essa palavra em prática durante um ano, ore em outras línguas todo dia durante um ano, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida depois de um ano. Amém? E quando eu falo acontecer na vida, não é só coisa material, não. Porque tem gente que pensa assim, viu, orei um ano, minha casa chegou, meu carro chegou. Não, não. É você, começa por você, começa por mim. Amém? Coisas que a gente não conseguia fazer, a gente passa a conseguir fazer por causa da palavra. Tentações que a gente não conseguia resistir, a gente passa a resistir. Porque agora existe uma força diferente. Existe algo nos fortalecendo, que é quem? A palavra. A palavra é poderosa por si só. Amém? Aleluia! Então, eu já falei, viu? Os 11 princípios de fé eu já falei. Cremos na palavra, na trindade, na queda e redenção do homem, na vida eterna, no novo nascimento. E eu não vou ler tudo porque está escrito lá e depois vocês vão ver. Amém? Os direitos eu já falei. Aleluia! E agora vamos falar sobre os deveres? Estou acabando. Aumentou agora de repente? Está tudo bem? Aleluia! Oi? Afastar? Parece que está dando microfonia. Por que nem fez isso com a cabeça? Estava demorando, né? Aleluia. Vou falar sobre os deveres. Tá bom agora? Show. Deveres. Eita, glória. Congregar. Olha aí, ó. André, você falou que era direito. Mas a Bíblia diz, lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, e eu vou abrir lá, porque eu gosto desse texto. Aleluia. Capítulo 10, versículo 25, Hebreus. Não deixemos de congregar-nos. Quando fala não deixemos, quem gosta de português, quem é professor aí, é imperativo. Faça, não faça. Não deixemos. Não está falando aqui, então. Seria importante que você não deixasse de congregar. Eu sugiro que você não deixe de congregar. Não está dizendo isso. Não deixemos de congregar-nos. É um dever, como é costume de alguns. Ou seja, desde aquela época já tinha gente não querendo congregar. Sabe por quê, amados? Desde aquela época, tá vendo? É porque é chato. Desde aquela época tinha gente não querendo. Não, amados. Porque o diabo continua solto e ele sabe o que pode um povo que congrega, o que pode um povo junto, um povo de Deus reunido. Ele sabe. Aí sabe onde ele mexe? Nas pessoas. Alguém deixa de congregar por causa de Jesus? Não. O pessoal deixa de congregar. Porque viu como é que o pastor falou comigo?
viu que aquele fulano fez, ó, não teve disciplina, fulano fez besteira, continua lá na igreja, pastor não fez nada. E aí as pessoas deixam e saem da igreja por causa de bobeira. Desculpa, gente, eu preciso falar, é bobeira. Sabe por quê? Porque, como eu disse, nós somos privilegiados de poder congregar. Isso é um privilégio, então a gente não podia negociar isso de jeito nenhum, porque tem irmãos sofrendo para se reunir escondido, porque senão é morto. E a gente tem liberdade para congregar, e porque o irmão fez algo que magoou, eu não quero, eu vou sair da igreja. Porque o pastor falou de cara feio, o pastor é grosso, vou sair da igreja. Aí, papai plantou você num lugar e está te regando para você crescer e dar frutos, aí você tira a raiz, planta em outro lugar. Aí tira a raiz e planta em outro lugar, daqui a pouco fala assim, poxa, eu não estou dando